Hoje é sábado, 9 de maio de 2026. Seja muito bem-vindo a este momento do nosso devocional Caminhando e Prosperando com Jesus. Chegue devagar e respire profundamente neste sábado. Não como alguém que apenas escuta mais uma mensagem antes de continuar o dia, mas como alguém que precisa respirar por dentro depois de uma semana inteira carregando pensamentos, decisões, responsabilidades e emoções que nem sempre conseguem encontrar descanso facilmente. O tema da nossa semana foi o que Deus está organizando dentro de nós. E olhando para tudo que caminhamos nesses últimos dias, uma percepção começa a surgir de forma muito clara. Muitas vezes Deus está trabalhando profundamente em áreas que ainda não conseguimos compreender completamente enquanto estamos vivendo o processo. Nós falamos sobre o coração, falamos sobre a mente, falamos sobre prioridades, falamos sobre permanência, falamos sobre provisão. E no fundo, tudo isso nos trouxe até aqui, ao lugar da confiança. Não aquela confiança construída apenas quando tudo faz sentido, mas a confiança que amadurece justamente quando a vida ainda está em movimento, quando algumas respostas não chegaram e quando o coração precisa aprender a descansar, mesmo sem enxergar todos os detalhes do caminho. A palavra principal de hoje está em Isaías 55, 8 e 9. A palavra diz assim: Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Os textos de apoio estão em Romanos 8, 28, Salmos 46, 10 e Provérbios 19, 21. Em Romanos 8, 28 está escrito: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Em Salmos 46, 10 a palavra diz: Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. E em Provérbios 19, 21 está escrito: Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. O princípio do dia hoje é confiar em Deus mesmo quando a mente ainda não alcançou todas as respostas. Existe um desgaste silencioso que acontece dentro da alma quando a pessoa tenta entender tudo antes de descansar. A mente começa a procurar explicações para cada atraso, para cada mudança inesperada, para cada porta que não abriu, para cada situação que saiu diferente do que havia sido planejado. Aos poucos, sem perceber, a pessoa entra numa luta interna constante, como se precisasse decifrar toda a caminhada para conseguir respirar em paz. Mas há caminhos que só fazem sentido depois. Enquanto estamos no meio do processo, enxergamos partes soltas, acontecimentos isolados, movimentos que parecem desconexos. O coração tenta montar respostas rápidas para aliviar a insegurança. Porém, Deus muitas vezes está trabalhando em uma profundidade que a nossa visão atual ainda não consegue alcançar. Isaías traz exatamente esse confronto entre a limitação humana e a grandeza da visão de Deus. Os pensamentos dele não funcionam presos à lógica imediata que tantas vezes governa a nossa ansiedade. Nós olhamos o momento, Deus vê o percurso inteiro. Nós sentimos o peso de um dia específico. Ele contempla aquilo que está sendo formado ao longo do caminho. Nós nos assustamos com interrupções. Ele sabe de quais livramentos elas fazem parte. E quantas vezes o sofrimento aumenta, não apenas pela situação em si, mas pela necessidade desesperada de entender tudo imediatamente. A pessoa não consegue simplesmente atravessar o processo. Ela tenta antecipar finais, prever cenários, controlar possibilidades, organizar mentalmente aquilo que ainda está nas mãos de Deus. O resultado disso é uma mente cansada, um coração sobrecarregado e uma alma que já não consegue descansar nem nos momentos de silêncio. Por isso o Salmo 46 é tão profundo quando diz: parem de lutar. Essa palavra não fala apenas de guerras externas. Ela alcança também a luta interna de quem vive tentando sustentar tudo sozinho dentro da própria mente. Há batalhas que não serão vencidas pensando mais. Há pesos que não diminuem porque você encontrou uma nova preocupação para analisar. Há processos que não amadurecem porque você passou a madrugada tentando encontrar respostas. Existe um momento em que a alma precisa parar de brigar com aquilo que ainda não compreende e simplesmente reconhecer: Deus continua sendo Deus mesmo quando eu não consigo enxergar o caminho inteiro.
Romanos 8:28 nos lembra que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Nem sempre conseguimos perceber esse bem imediatamente. Em alguns momentos, tudo o que conseguimos enxergar é o desconforto da mudança, a dor da espera ou a frustração de algo que não aconteceu como imaginávamos. Ainda assim, Deus continua conduzindo detalhes invisíveis aos nossos olhos. Enquanto a pessoa acredita que está apenas esperando, Deus pode estar protegendo. Enquanto ela pensa que perdeu tempo, Deus pode estar formando maturidade. Enquanto sente que algumas portas permaneceram fechadas, o Senhor pode estar impedindo caminhos que mais tarde destruiriam a paz que hoje Ele deseja construir dentro dela. E isso muda completamente a forma de atravessar a vida. Porque a confiança verdadeira não nasce quando tudo está resolvido. Ela nasce quando o coração aprende que Deus não abandona processos só porque nós ainda não entendemos completamente o que Ele está fazendo. Provérbios diz que muitos planos existem no coração humano, mas o propósito do Senhor permanece. Essa palavra não diminui os sonhos nem invalida os planos. Ela apenas coloca o coração no lugar da humildade. Nem tudo aquilo que queremos imediatamente é de fato aquilo que sustentaria a nossa vida de forma saudável no futuro. Existem desejos que precisam amadurecer, existem tempos que precisam ser respeitados, existem caminhos que precisam ser corrigidos antes que a pessoa chegue ao lugar que tanto pediu em oração. E uma das maiores provas de maturidade espiritual acontece quando alguém consegue continuar caminhando sem transformar a própria mente numa prisão de preocupação constante. Hoje não é um dia para tentar resolver tudo. É um dia para respirar, para diminuir o excesso de barulho interno, para lembrar que Deus não perdeu o controle daquilo que você ainda não conseguiu compreender. E talvez o descanso que sua alma precisa não esteja em encontrar todas as respostas agora, mas em aceitar que algumas coisas ainda estão sendo conduzidas pelas mãos daquele que vê muito além do que nós conseguimos enxergar neste momento. Agora eu quero deixar algumas perguntas para você levar consigo ao longo deste sábado. Existe alguma situação que tem consumido sua mente porque você sente necessidade de entender tudo imediatamente? O desejo de controle tem roubado a paz que Deus quer construir dentro do seu coração? Você consegue confiar que Deus continua trabalhando mesmo nos lugares em que sua visão ainda não alcança? Não responda com pressa. Permita que essas perguntas caminhem com você em silêncio durante o dia. Agora eu quero orar com você, Senhor meu Deus e meu Pai. Nesta manhã, nós nos aproximamos da Tua presença, reconhecendo o quanto a nossa mente se desgasta, tentando compreender caminhos que ainda estão sendo conduzidos por Ti. A Ti entregamos aquilo que não conseguimos resolver apenas pensando. Entregamos as perguntas que continuam abertas, os processos que ainda parecem confusos e os cenários que tantas vezes despertam medo dentro do coração. Em Ti, meu Deus, encontramos descanso para a alma cansada de tentar controlar tudo. Na Tua presença, Pai amado, encontramos segurança, mesmo quando ainda não enxergamos todas as respostas que gostaríamos de ter. Ensina-nos a confiar sem transformar a vida numa luta constante dentro da mente. Ensina-nos a caminhar com responsabilidade sem carregar o peso de querer sustentar o futuro inteiro sozinhos. Meu Deus e Pai, que nos protege, nos guarda e nos cuida, silencia aquilo que está acelerado dentro de nós. Traz calma para os pensamentos. Traz leveza para o coração, traz equilíbrio para as emoções e fortalece dentro da nossa vida uma confiança mais madura, mais profunda e mais firme na Tua direção. Que este sábado seja vivido com mais paz interior, que a nossa mente encontre descanso em Ti e que, mesmo sem ter completamente todos os caminhos, possamos continuar caminhando com a certeza de que o Senhor permanece cuidando de cada detalhe. Recebe a nossa vida, recebe os nossos planos. Recebe os nossos medos e continua organizando dentro de nós aquilo que precisa amadurecer, florescer e encontrar equilíbrio no tempo certo. Em nome de Jesus, Teu Filho amado, para hoje e sempre. Amém. Guarde isso ao longo deste dia. Nem toda resposta chega antes da paz. Em muitos momentos da vida, a confiança vem primeiro e o entendimento amadurece no caminho.